Olá pessoal, continuando nossa série de vídeos sobre RCA, análise de causa raiz de falha, analisando os métodos de análise de falha, né? Nesse vídeo a gente vai iniciar com a explicação sobre a metodologia denominada de diagrama de Chikawa, também conhecida como espinha de peixe, também conhecida como causa e efeito, diagrama causa-efeito, diagrama 6Ms e assim por diante. A ideia dessa metodologia é trabalho também muito visual, é pegar as ideias, normalmente é trabalhado em conjunto com o brainstorm, você pega as ideias relacionadas no brainstorm, já selecionadas o que procede, o que não procede, pode ser com aquele mapa mental, né? De como que a gente estrutura ele, quais são possíveis, quais são descartados e tudo mais. E as que são plausíveis, você joga num diagrama de Chikawa. Também de forma visual, quais são as causas que levam àquele efeito indesejado. É uma gestão muito visual dentro do sistema Toyota de produção. É muito utilizado dentro do Lean Manufacturing também, sistemas produtivos e análise de falha em geral. A ideia dos 6Ms vem da seguinte estrutura. Eu tenho o efeito indesejado, que pode ser consumo elevado da máquina, peças com defeito, interferência na qualidade do produto, baixa produtividade. E aí você vai ver o que envolve na causa raiz sobre matéria-prima, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra ou método. O que desses fatores contribuem para aquele efeito indesejado. E aí você vai colocando no diagrama como causas primárias, essas daqui, ou esses mais fininhos aqui, como causas secundárias dessa falha, dessa perda. A estruturação que se faz dentro do diagrama de Chikawa é estabelecer qual o problema, qual o modo de falha, o efeito desse modo de falha que se deseja analisar. Identificar a maior quantidade possível de causas e agrupar essas causas em famílias, construindo o diagrama de Chikawa propriamente dito. Então você vai construir esse diagrama de Chikawa em função desta análise. Após isso, na metodologia, você vai estabelecer critérios para ponderar as importâncias dessas falhas, que é uma das coisas que a gente tem dentro do diagrama. Vamos voltar um pouco aqui. Eu achei uma causa primária aqui. E daí achei outra causa primária aqui, mais uma causa primária aqui, na família 1. Qual delas é mais importante e qual delas é mais relevante? Eu preciso ponderar isso, preciso pontuar de alguma maneira. E é isso que é proposto aqui. Então, como eu faço para fazer essa pontuação? Então, eu tenho um problema, baixa produtividade da empresa. Aí tem as perguntas, quais são as causas da baixa produtividade em relação a vendas, produção, compras. Você nota que aqui, como o objeto que está sendo avaliado é diferente, eu não preciso necessariamente usar os 6Ms. Eu posso colocar aqui como cabeça de chave aquelas questões mais relevantes ao que está sendo avaliado, como custo, pessoal, produção, compras, vendas e assim por diante. Aí cada um dos participantes da análise, eles vão pontuar, eles vão atribuir pesos para cada uma das análises. Por exemplo, se aquela causa raiz identificada for vital, ele dá uma nota 5. Se ela for importante, nota 1. Se for pouco importante, muito importante, nota 3. Pouco importante, nota 1. E cada participante vai dar a sua nota. E depois você simplesmente soma esses valores e você vai ter o índice. Então aqui eu sei que essa causa aqui, essa segunda causa, o peso dela é 5. Em compensação, essa causa, o peso é 23. Então essa é muito mais provável do que essa outra com peso 5.
E aí eu vou classificando e priorizando as ações que vão ser jogadas num 5W2Hs. Que eu posso pegar cada uma dessas causas raiz e gerar um plano de ação para mitigar esses efeitos dessa causa indesejada. Os desdobramentos importantes. Eu preciso ter as características da causa raiz ou a causa principal, tenho que mensurá-las, tenho que estar de maneira mais objetiva, ver se ela está relacionada ao problema e eliminar. Registrar todos os dados e informações e revisar e validar no final para ver se deu certo ou não. Os pontos fortes e fracos dessa metodologia. Ponto forte basicamente, é uma boa ferramenta para a coleta de opiniões, se bem aplicada auxilia no processo de inovação, boa ferramenta de condição, estabelece uma relação direta entre o modo de falha e os efeitos e suas causas, possibilita um detalhamento das cadeias causais. O ponto fraco que ela tem, ela não apresenta os eventuais relacionamentos entre as diferentes causas. É difícil ponderar sobre qual é mais importante, técnico e econômico. Vai ter o sentimento para o pessoal fazer aquela avaliação de pontuação, mas não é muito preciso. E a solução é a utilização combinada do diagrama de Ishikawa com outras ferramentas também, que daí a gente consegue trabalhar isso. Aqui, ó, baixa confiabilidade e disponibilidade. Daí tem lá mão de obra, falta de treinamento na manutenção, lubrificação, falta de mão de obra na empresa especializada. Então você tem toda uma ponderação de possíveis causas para essa baixa confiabilidade. Uma maneira de você priorizar também é utilizar uma matriz de priorização para saber quais são as ações mais relevantes, mais importantes para o meu processo de avaliação. Por exemplo, eu pego todas as causas e listo. Controle baseado no orímetro, falta de controle de componentes, priorização no abastecimento, falta de treinamento da equipe de operação, ausência de critérios e assim sucessivamente. E eu vou pontuar isso. São prováveis? Todas que foram selecionadas, sim, são prováveis causas. Aí vou ver o benefício, autonomia, rapidez e custo. Benefício. O benefício, se eu resolver essa causa, o benefício é alto, médio ou baixo. Então a equipe vai pontuar para cada uma dessas causas se o benefício resolvendo esse problema é alto, médio ou baixo. Se for alto é 9, médio 5, baixo 3. A autonomia, analisando do lado da manutenção. Se é a própria manutenção que resolve esse problema, não preciso de mais ninguém participando, é 9. Se eu preciso do apoio da operação, é 5. Se eu preciso do apoio de fornecedores e outros setores, é 3. Porque daí vai fugindo do escopo de solução da própria manutenção. Então, se está sobre o meu domínio, é mais fácil resolver. Se eu preciso de outros parceiros, daí vai aumentando o grau de dificuldade. Rapidez. Nesta empresa específica. Se for até em um mês que eu consiga implementar isso, é rápido, é 9. De 1 a 6 meses, 5. Acima de 6 meses, 3. E o custo, você estabelece o ranger de custo, que vai depender do tamanho da empresa. Para algumas empresas, gastar R$500 é muito dinheiro. Para outras empresas, até R$5.000 é de autonomia da própria manutenção. Então vai depender aonde você está trabalhando. Então o custo é baixo, o custo é médio, o custo é alto. Como que você vai resolver essa questão? Vai ponderar, vai colocar um número para cada uma delas, vai multiplicar esses valores e com esse resultado você vai acabar priorizando as atividades. Aquele que tem mais chance de sucesso vai te dar maior retorno, é o que você vai fazer primeiro. Então é sempre você classificando, priorizando para você ter os melhores resultados. Em vez de fazer tudo, porque você não tem braço, não tem recursos, não tem tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ter que fazer algumas seleções.
algumas ações. Essas ações têm que ser selecionadas em determinados critérios e esses critérios você estabelece para otimizar os seus resultados. Então você pode fazer essa estrutura do Ishikawa já com a prioridade, com a família, com a prioridade de ação e o efeito mensurado. Naquela pontuação inicial que a gente viu, é uma relação fraca, é 1. Relação forte com efeito, 3. Relação muito forte com efeito, 5. Então todo mundo pontua, que participa do processo do Ishikawa, e você, com a numeração atingida aqui, com a soma, né, você vai achar qual a prioridade de cada uma dessas ações, ou seja, qual que você tem que atacar primeiro. Não que você não vai atacar as outras, mas qual que você ataca primeiro. Outra ferramenta muito utilizada nas empresas é a chamada técnica dos porquês. Então, na técnica dos porquês, criada pelo Toyota, que deu origem ao sistema Toyota de produção, ele utiliza de uma maneira rápida e direta com a equipe. É uma prática utilizada na solução de falhas, ou seja, é uma sequência de perguntas para forçar que as pessoas raciocinem em cima disso. E de uma forma mais racional, comece a identificar qual é a real causa do problema. Então vamos lá. A análise da técnica dos porquês, a ideia básica dela é, quando você pergunta o primeiro porquê, você analisa um sintoma do que está acontecendo. O segundo, uma desculpa, terceiro, o culpado, e o porquê causa raiz mais a fundo. Então, à medida que você vai descendo nos porquês das coisas, você tem a chance de chegar exatamente na causa raiz. Senão você está sempre na superfície do teu iceberg aqui. A técnica estimula essa exploração. Problema é o resultado indesejável de um processo, e gerenciar é essencialmente resolver problemas. Então, é isso que se busca, gerenciar esses problemas. A metodologia tem que descrever detalhadamente o problema, de novo, você tem que saber qual é o problema que está sendo analisado. Você pode usar o brainstorm para saber todos os afetados pelo problema. Você pode usar o Ishikawa para saber a importância da causa raiz, o plano de ação definir a causa raiz que vai ser resolvida, aplicar a técnica dos porquês, fazer a validação dos resultados e implementar a solução no PDCA. Modo de falha, porquê e solução viável ou não. Exemplo. Vamos para o exemplo que fica mais fácil entender essa metodologia. Problema, a máquina parou. Ok. Pergunta inicial, por que a máquina parou? Porque o fusível queimou devido a uma sobrecarga. Beleza. Segundo porquê, por que houve uma sobrecarga? Porque a lubrificação do rolamento não foi executada adequadamente, deixou o motor mais pesado e teve a sobrecarga. Aí a pergunta é, por que a lubrificação não foi executada? Porque a bomba de lubrificação não estava funcionando direito. Então a bomba de lubrificação não lubrificou o motor corretamente, teve uma sobrecarga e a máquina parou, foi desligada a proteção. Agora, por que a bomba não estava funcionando direito? Porque o eixo da bomba estava gasto. E por que o eixo da bomba estava gasto? Porque entrou sujeira no eixo da bomba. Então você vai fazendo essa decomposição, essa análise, e chega lá. Por que a máquina parou? Causa raiz, porque entrou sujeira no eixo da bomba. Solução, instalar uma proteção na bomba de lubrificação para evitar a entrada de sujeira. Simples assim. Então você faz uma estruturação, uma série de perguntas, até chegar à causa raiz, onde vai possibilitar que você implemente uma ação de bloqueio. É isso que a gente está buscando. Na técnica dos 5 porquês, aqui no livro do Xenos ele apresenta, é mais ou menos nessa estrutura aqui.
Então eu tenho baixo nível de óleo hidráulico. Vamos dar um pequeno zoom para acompanhar esse raciocínio. Eu tenho um baixo nível de óleo hidráulico. Daí vamos lá. Por que eu tenho baixo nível de óleo hidráulico? Bom, eu tenho um vazamento de óleo pela mangueira do cilindro atuador. Mas por que eu tenho esse vazamento? A mangueira racha próximo à conexão superior do cilindro. Mas por que ela racha? E aqui tem dois porquês. Ó. Porque a mangueira racha e porque a borracha da mangueira está deteriorada. Por que a mangueira racha? A mangueira está mal posicionada e torcida. E por que ela está mal posicionada e torcida? A mangueira foi instalada incorretamente. Chegamos na causa raiz. Se você instala a mangueira incorretamente, ela fica torcida e ela vai rachar próximo à conexão e vai ocasionar vazamento. Então, como que eu vou fazer a ação? Evitar que a mangueira seja instalada incorretamente. Essa é a causa raiz de falha. Outra falha aqui. Por quê? Porque a borracha da mangueira estava deteriorada. E por que ela está deteriorada? Ah, porque a mangueira ficou exposta a intempéries durante a estocagem, estocaram ela ao relento, então ressecou devido sol, chuva, geada e tudo mais. A mangueira ficou estocada além do recomendado, já tinha passado a validade, ficou mais de 3 anos estocada aquela mangueira. A mangueira de borracha não são trocadas periodicamente, então não está sendo cumprida uma preventiva. Então essas são as causas raiz e é aqui que eu vou atuar. Então nesse caso específico, vamos voltar aqui, eu trabalhei com um porquê, 2 porquês, 3 porquês, 4 porquê. No 4º porquê eu cheguei na causa raiz. Às vezes é no 5º porquê, às vezes é no 3º porquê. Então vai depender do que está sendo analisado e as respostas que são dadas para completar isso daqui. Utilizar, Xenos alerta a gente, utilizar os 3 gens. O Gemba, ir ao local, Genbutsu, observar as evidências, e Gensho, entender o fenômeno. Então, é isso que precisa na técnica dos porquês. Então, você tem que ir lá para averiguar esses aspectos. Não se faz uma técnica de porquê sem ir ao local, para entender o que está acontecendo. Não se faz no teu escritório isolado. Vá ao local. Isso ajuda muito em análise de falha. Ir ao local onde aconteceu o problema, onde acontece o problema. Uma outra estrutura que tem, esse daqui você pode criar num próprio Excel, caracterizar o problema, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e começar a fazer uma hierarquia de porquê. O primeiro porquê, por que ocorreu? É o fenômeno, a hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. Daí, por que ocorreu? Hipótese 1, 2 e 3. Por que ocorreu? Hipótese 1, 2 e 3. E assim sucessivamente até você chegar numa análise onde chegue a causa raiz de falha. Qualquer uma das ações vai chegar nela sem problemas maiores. E aí vem a grande ferramenta que é o 5W2H, que é onde vai sair o meu plano de ação. O plano de ação para eliminar aquela causa raiz de falha que foi identificada. O plano de ação tem que ter seus objetivos, seus prazos e assim por diante. É a chamada de 5W e 2Hs. O primeiro W, what? O que será feito? Definir claramente o que será realizado para mitigar ou eliminar a causa raiz. When? Quando será feito? Estabelecer um cronograma. Na semana 30, semana 31, semana 40 ou no dia tal. Você que tem que estabelecer de acordo com os critérios que a empresa mesmo trabalha. Who? Quem será responsável? Where? Onde será feito? Será feito no local? Será feito no laboratório? Será feito com o fabricante? Uai, por que vai ser feito? Esclarecer a razão pela qual as tarefas devem ser executadas. Ou quem
Como será feito? How? Estabelecer o plano de ação mais racional e econômico possível. E how much? Quanto custa para fazer? Determinar os custos para saber que às vezes a atuação tem um custo proibitivo no teu sistema, daí não adianta nada. Eu posso ter o 5W e 1H, que é o clássico, que vai ter o how, ou 5W e 2Hs, how much, ou 5W e 3Hs, que tem além do how much o how many, quantas replicações do que será feito. Eu vou conseguir utilizá-las em outros processos? Então você estabelece qual que melhor lhe atende. Normalmente a gente trabalha com 5W2Hs, essa planilha. O que será feito, quando será feito, quem fará, onde será feito, por que será feito, como será feito e quanto custa para ser feito. Além disso, nós temos o relatório 3 gerações, que é aplicado no final do ciclo PDCA, do MASP. A chefia deve receber esse relatório com antecedência. O objetivo é definir o plano de ação complementar para resolver os problemas e modo de falha que ficaram pendentes ainda ou não. Primeira coisa, tem que dizer se a meta foi atingida e se a meta não foi atingida. Se for atingida, mostrar somente os resultados. Se não foi atingida, mostrar além dos resultados os pontos problemáticos e a proposta de solução para rodar um novo ciclo PDCA. Então nós pegamos lá, por que são 3 gerações? Porque é o passado que estamos analisando, o que foi planejado, o que se pretendeu fazer e o que foi executado, o que foi feito. O presente, que são os resultados, mostrar de forma gráfica ou textual os resultados, bons ou ruins, alcançados. Os pontos problemáticos, o que foi ruim, o que foi bom, por que foi ruim, por que foi bom. E o futuro é a proposição, o que deve ser feito sobre o que deu errado, sobre o que foi ruim. E aí você monta uma planilha do planejado, executado, os resultados, pontos problemáticos e proposição que vai gerar um novo ciclo PDCA. Então, fechando o nosso ciclo, dentro dessa metodologia, e é o que vocês vão usar também no exercício que vai ser proposto para a disciplina, eu tenho aqui a utilização do PDCA ou MASP, o gráfico de Pareto, para identificar e evidenciar o problema, o brainstorm, para identificar os modos de falha e causas. Do brainstorm eu jogo num diagrama de Ishikawa para estruturar esse problema. Do modo de falha eu posso usar a técnica dos 5 porquês para buscar a causa raiz. Dentro da causa raiz eu jogo num plano de ação 5W e monto um relatório de 3 gerações. Então essa é a metodologia que nós vamos aplicar para a análise dos problemas. Análise e solução dos problemas. E deixar um ditame aqui do nosso Albert Einstein, muito conhecido: loucura se comportar da mesma maneira e esperar resultados diferentes. Então você tem que quebrar o ciclo, e essa análise de causa, raiz de falha é justamente para quebrar esse ciclo. E vamos seguindo nessa jornada. Por enquanto, ficamos por aqui e depois a gente vai ver mais algumas ferramentas daquele espiral do conhecimento de análise de causa, raiz de falha. Um abraço e até a próxima, pessoal.